Sejam bem-vindos ao 4º Seminário de Saúde do Trabalhador do SINPAF. Uma alegria imensa receber a todos vocês na manhã de hoje. E eu queria enaltecer aqui a entrega de cada um de vocês, do pessoal que mora fora, que deixaram o convívio familiar no domingo para se deslocarem para estar aqui nesse evento. E com toda certeza, nós vamos adquirir conhecimentos aqui importantes para a nossa categoria. Quero lamentar a ausência de algumas sessões, que, por seus motivos justos, não puderam estar presentes, mas foi um seminário muito solicitado e, de repente, você conversa, em particular, com um e o outro e falam questões orçamentárias, É um desabafo porque as decisões do Congresso elas têm reflexo, e foi decidido em Congresso que o dinheiro do imposto seria revertido para a saúde do trabalhador, formação sindical e para a luta. E aí, de repente, o pessoal fala que não tem esse recurso para uma área que eu considero bastante importante dentro do sindicato, sem desmerecer as outras pastas, eu acho que é uma das mais importantes, E aí, depois de eu passar para a palavra do presidente, para ele abrir oficialmente o evento, aí eu vou dar as explicações para vocês sobre como foi elaborado esse seminário e a importância desses assuntos que nós vamos tratar aqui durante esses 2 dias, tá bom? Então, agora eu convido o nosso presidente, Carlos Henrique, para fazer a sua fala e abrir oficialmente o 4º Seminário de Saúde do Trabalhador. Pessoal, bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu vou falar aqui à frente, que eu acho o púlpito muito formal. Eu queria começar por parabenizar o Nilson, nosso diretor de saúde do trabalhador, parabenizar a nossa equipe de comunicação, nossa diretora de comunicação, Ana Paula, a Camila, a Vânia, pela colaboração que deram na organização desse evento, e agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, que, como o Nilson já disse aqui, nós sabemos a dificuldade de conseguir se deslocar, ficando distante de suas famílias, a dificuldade da liberação, muitas vezes, no local de trabalho, mas sem vocês aqui presentes, certamente esse evento não aconteceria, e esse evento é de extrema importância, especialmente pelo tema, viu, Nilson? Também parabenizando pelo tema escolhido, o adoecimento mental no ambiente de trabalho. E por que isso? Já se vai muito tempo que a nossa única preocupação com a saúde do trabalhador era a preocupação com os riscos químicos, físicos, biológicos existentes no ambiente de trabalho. Muita luta foi feita no passado, muito a gente conseguiu avançar e melhorar na adequação dos ambientes de trabalho de tal maneira que eles ficassem mais adequados ao convívio do trabalhador, de forma a não comprometer sua saúde, mas com a conjuntura atual, os trabalhadores vêm adoecendo muito com a questão do assédio moral presente no ambiente do trabalho, com as pressões cada vez mais constantes por resultados, por cumprimento de metas, a maneira de se fazer essa pressão, muitas vezes de forma a humilhar o trabalhador, a forma que se coloca, muitas vezes, nos processos de progressão, de promoção, de avaliação, onde coloca os trabalhadores numa situação num ambiente de competição, muitas vezes, com seu colega ao lado. Enfim, são muitos os fatores que fazem com que o trabalhador, muitas vezes, adoeça mentalmente, E os dados estatísticos demonstram isso. Acredito que, ao longo do evento, vocês vão tratar, inclusive, dessa questão, de que cada vez mais há trabalhadores que são afastados do trabalho por conta do adoecimento mental. E são várias as doenças hoje já que estão sendo monitoradas. Antes se dizia que uma depressão era frescura, por exemplo. Quem convive e quem já pôde lidar com isso no seu ambiente de trabalho, ver o colega ao lado deprimido, adoecido, sabe que é uma doença grave, uma doença séria, que pode levar a consequências muitas vezes fatais. Tem gente que chega ao suicídio por conta de uma depressão que não é devidamente tratada, devidamente reconhecida, e o reconhecimento deve começar
pelos colegas no ambiente de trabalho para ajudarem nesse processo de tratamento, deve começar pelo dirigente de base, o dirigente sindical, para ajudar a identificar, para poder ajudar a resolver o problema. Então, por isso que participar de fóruns, de eventos como esse, é muito importante, para que a gente possa adquirir essa condição de conseguir identificar e conseguir ajudar aqueles colegas que, no ambiente de trabalho, venham a adoecer por conta de todos esses fatores. Agora, veja bem, tenho certeza que esse evento vai ser exitoso. Nós estamos falando de segurança e saúde do trabalhador. Nós estamos falando de adoecimento mental do trabalhador. E eu não poderia deixar de falar aqui da relação que isso, inclusive, tem com algo que vai acontecer no nosso país no próximo final de semana, dia 28. Dia 28, nós estaremos voltando às urnas para tomar uma decisão histórica nesse país. Uma decisão de extrema responsabilidade, extremamente importante. Porque o que nós temos, né, são 2 projetos colocados, né, para os eleitores, para a sociedade, que são extremamente antagônicos. São 2 projetos totalmente divergentes. Um desses projetos ataca frontalmente aquilo que nós defendemos enquanto sindicatos, aquilo que nós defendemos e queremos enquanto trabalhadores. E outro projeto se propõe ao diálogo com os trabalhadores, se propõe a retomada do diálogo, se propõe a rever aquilo que foi feito por esse governo, que tirou dos trabalhadores direitos conquistados historicamente, como foi o caso da reforma trabalhista. Se propõe a barrar o processo de reforma da Previdência na maneira que está, que tende a impedir que os trabalhadores cheguem a conseguir lá mais o benefício da sua aposentadoria, em uma condição ainda de gozar, né, desse benefício. E é muito importante que nós possamos fazer a leitura adequada desses projetos, dessas propostas que estão postas aí, para que nós possamos conversar com as nossas bases. Eu não estou falando aqui de um ou de outro candidato, não estou falando aqui de um ou de outro partido, porque eu acho que diminuíram demais isso que é tão importante para o Brasil. Estão falando de votar contra ou a favor um partido, contra ou a favor do José ou do Joaquim. Não se trata disso. Se trata de analisar as propostas que estão colocadas. Se trata de analisar a capacidade de quem vai conduzir essas propostas, que vai implementá-las. Não se trata de analisar um ou outro nome, um ou outro partido político. E aí, enquanto um candidato, nós estamos, e vamos trazer aqui para o nosso ambiente, nós estamos em empresas públicas. Enquanto um candidato fala de privatizar de forma quase que total e restrita todas as empresas públicas, o outro assume um compromisso de manter o caráter público dessas empresas, por reconhecer que essas empresas têm que cumprir com a sua missão social, que essas empresas têm um papel relevante para o desenvolvimento do Brasil. Enquanto um candidato ofende os trabalhadores, dizendo que sindicato só serve para incomodar, e quando ele fala que sindicato só serve para incomodar, ele está dizendo que o trabalhador incomoda. Porque o sindicato é a representação dos trabalhadores. E o incômodo dos sindicatos e dos trabalhadores não é incômodo nenhum. Nós nada mais fazemos do que reivindicarmos isso que nós estamos tratando aqui, condições dignas de trabalho, salários justos. É isso que nós fazemos, e se para eles isso é incômodo, ele está dando o recado que ele não quer dialogar com os trabalhadores. Do outro lado, nós temos uma proposta de restabelecer o diálogo com os trabalhadores. É claro que não seria céu de brigadeiro, em ambas as situações talvez nós tenhamos dificuldade, mas sempre foi difícil, sempre lutamos, e temos que continuar lutando. Agora, nós temos uma condição de facilitar essa luta ou dificultar essa luta. É isso que está em jogo. Nós temos, de um lado, um discurso de ódio, a todo instante, né? Discursando, promovendo violência, falando de discriminação, né? Promovendo preconceito,
trazendo essa divisão que existe hoje na sociedade. De outro lado, um discurso respeitando a pluralidade que existe na nossa sociedade. A pluralidade de gênero, de raças, de religião. Porque nós somos isso. Nós somos muitos, muitas cores, muitos rostos. Nós não somos uma única raça, uma única religião. E nós temos que respeitar isso. Um dos projetos respeita, o outro não. Eu gostaria muito, mas eu respeito também a pluralidade na nossa base. E por mais que me doa, eu sei que tem dentro da nossa empresa muita gente que acha que o melhor projeto é esse projeto que nos ofende. É esse projeto que nos coloca numa condição de maior risco. Em respeito a essas pessoas, que muitos inclusive são filiados, eu não vou aqui pedir o voto para esse ou por aquele candidato. Mas eu confesso, e não tenho medo de falar aqui não, que isso me dói, porque eu gostaria de falar, gostaria de pedir abertamente, porque eu fui eleito para defender os trabalhadores. E eu sei que a defesa dos trabalhadores passa necessariamente por essa eleição presidencial, porque é muito evidente a diferença que tem entre as propostas. E se uma delas ataca os trabalhadores, é inadmissível nós, enquanto sindicato, qualquer dirigente sindical, apoiar essa proposta. Então, eu queria pedir para vocês, simplesmente aqui, que reflitam, leiam as propostas de ambos os candidatos. Observem quem está ao lado de ambos os candidatos. Aqueles que serão ministros, aqueles políticos que apoiam, observem isso. E façam a escolha correta. Não escolham, aliás, não escolham só por nós que estamos aqui hoje trabalhando, estamos aqui hoje na sociedade. Escolham pelos seus filhos, pelos seus netos e pelas gerações futuras. Porque um erro, num momento como esse, não compromete só uma gestão de 4 anos. Um erro como esse pode comprometer décadas de desenvolvimento desse país. Pode comprometer a nossa tão jovem democracia, que está aprendendo a andar e que está gatinhando, e que agora tem que confrontar com um candidato odioso, que prega a todo instante o ódio, o preconceito, a discriminação. Eu estou triste, confesso para vocês, eu sei que vou receber muita crítica da nossa base, inclusive, por isso. Mas eu estou aqui para isso e tenho que ter coragem de falar. E falo porque eu tinha que falar isso. É inadmissível e me dói muito ver tantos colegas defendendo esse tipo de proposta. A nossa sociedade não é isso. Nós não somos isso. Nós queremos um Brasil justo, um Brasil humano, um Brasil decente. E nós temos que estar prontos para lutar, porque, dependendo do que for do resultado do dia 28, a nossa luta será muito, mas muito mais árdua do que tem sido até agora. Desculpa o desabafo, mas não dá para eu vir aqui e traçar estratégias, né, para a saúde do trabalhador, sabendo que nós poderemos estar elegendo alguém que quer retirar tudo o que os trabalhadores conquistaram ao longo de sua nobre história de luta. Então, as coisas estão intimamente ligadas, e é importante a gente pensar nisso, senão de nada vale essa discussão aqui, para depois a gente tratar, negociar com aquele que desrespeita os trabalhadores. Obrigado. Bom, pessoal, antes de passar para a minha fala, não vai ser discurso, não, vai ser só discorrer sobre a pauta. Eu vou pegar carona na fala do nosso presidente, porque esse momento que nós estamos vivenciando, talvez vocês não se apercebam, mas ele tem mexido com o nosso emocional. Eu tenho conversado com alguns colegas, porque fica aquela incerteza, vai privatizar a nossa empresa? Os aposentados serão mandados para casa? Então, tudo isso mexe com a gente, né? Mexe também com o ambiente familiar, que é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui, que é o reflexo da doença no ambiente laboral, dentro do ambiente familiar. Então, eu quero primeiramente, está difícil aqui, né, Mike? Agradecer
aos funcionários do Simpaf, como o Carlos já fez, porque ali cada um tem uma funçãozinha. É o pessoal do financeiro que faz os pagamentos, o pessoal da contabilidade, a Rebeca, que trabalhou bastante nesse seminário comigo, a Camila, que me aguentou a semana passada toda, que me ajudou a conseguir os palestrantes. Então, pessoal, o Ailton, que está sempre no suporte com a gente. E agradecer a Guilmar também, que veio tratar do fechamento do contrato comigo, e ela usando as suas habilidades, acho que nós economizamos uns 5 mil reais aí, porque chegava e falava, não, esse aqui vai ser tal preço, e ela batia o pé e mantinha. E, passando agora, eu estava preocupado que os nossos primeiros palestrantes, mas por causa do trânsito, já estão chegando. Eu vou discorrer aqui com vocês sobre a nossa pauta. E, primeiramente, eu queria falar da simplicidade, né? Porque agora nós temos que trabalhar com uma outra realidade, que é a realidade do pouco orçamento. Perdão, eu quero registrar aqui também a presença do Roberto Scaramello, que foi o nosso último diretor de saúde do trabalhador. Então, a gente teve que trabalhar com o orçamento mínimo, né, que foi aprovado na plenária, então você tem que cortar muita coisa. Então, a gente não tem um mestre de cerimônias aqui hoje, porque custa dinheiro, né? Nós usamos o material que nós tínhamos disponível dentro do sindicato também, porque é gasto a menos. E assim a gente está trabalhando já dentro de uma realidade que a gente está prevendo já para o futuro, né? Inclusive essa questão de liberações que a gente tentou, mas não tivemos êxito. E a gente vai ter que repensar o sindicato a partir do ano que vem, ainda mais se esse cenário que a gente está vendo aí, se ele se solidificar, né? Perdão, consolidar. E aí vai ficar complicado para a gente, viu? Nós vamos ter que reaprender a fazer sindicato. Então, pessoal, essa programação, ela foi muito discutir muito com os colegas, principalmente com o pessoal da comunicação, e a gente procurou temas de interesse da categoria, que a categoria trouxe para a gente no dia a dia. E eu vou começar aqui pela ordem, para explicar para vocês. Fran? Então, no dia de hoje, o primeiro assunto, nós temos aqui... Cadê minha pauta aqui? Os nossos colegas da Embrapa, que foi falar da área de bem-estar, sobre os atestados, o uso de CID, essas coisas, que é um dos assuntos que tem tido grande problema dentro da nossa empresa, e o pessoal tem bastante dúvida com relação a isso. Então, o pessoal do bem-estar está aqui, vai ser a nossa primeira pauta, para tirar essas dúvidas da gente, tá? E eu já agradeço de antemão a Rosana e sua equipe, porque você vê o interesse que o pessoal tem em ajudar, porque o dia deles seria amanhã, mas ela pediu para que fosse hoje, porque amanhã eles não poderiam estar. Então, você vê, agradeço o interesse de vocês estarem aqui nos ajudando, tá? A outra, nós vamos falar também sobre o PCMSO, com a doutora Carolina, que depois vou chamar aqui a apresentar. Segurança do trabalho com o Ricardo, nós vamos tirar dúvidas de insalubridade, periculosidade, questão de EPIs, tudo que for correlato à segurança e saúde do trabalhador. Depois, na parte da tarde, nós vamos ter o professor Carlos Magno, que aí nós vamos entrar no assunto que é o tema do nosso seminário, né? Que é o assédio. Ele vai nos trazer como é que nós vamos identificar, como é que nós vamos evitar essa questão toda sobre o assédio. É uma pessoa muito qualificada, que foi muito recomendado pelo nosso colega Antônio Marcos, lá de Cruz das Almas, e ele vai trazer essas situações para nós aqui. Depois nós vamos trazer aqui também o companheiro Zé Newton, que é do Comitê de Ética, né, que foi recém-criado, para também tirar dúvidas que nós temos aqui. E assédio moral. E aí a gente vai tratar também de como é que esse comitê vai funcionar, qual o limite dele, tudo isso que a gente precisa saber também. E no finalzinho da tarde, para encerrar, nós vamos trazer aqui o vice-presidente do SINDAT-DF, o deputado eleito distrital, Jorge Viana.
que vai tratar sobre o SUS. Essa importante ferramenta que a gente tem aí, né? Um programa maravilhoso que está sendo sucateado. Na terça-feira, a gente vai falar do grupo de permuta, né? Por quê? Por que o permuta? Porque esse é um dos problemas que nós temos dentro da empresa, que tem também trazido adoecimento para os empregados, né? Aqueles que estão longe, afastados das famílias, que não conseguem a transferência. Então, tem esse problema de, num caso específico que a gente tem, o pai separado do filho, que a mãe faleceu, e o filho está sendo criado pela avó e longe do pai. Nós vamos trazer aqui também os colegas da FENAI, que vai trazer um estudo que eles fizeram sobre adoecimento também no ambiente de trabalho, que eles também, como assim, o Simpaf, né, tem representação no Brasil todo. E depois a gente vai ter a Fundação São Francisco e as séries, para falar sobre preparação para aposentadoria e qualidade de vida. Na parte da tarde, nós vamos ter, seria o MPT, gente, mas sabe como é que é, né? Seminário é uma coisa que você programa e em cima da hora a pessoa muitas vezes não pode. E foi o que aconteceu. Fiquei exatamente um mês, a Camila me acompanhou, tentando conseguir a procuradora, são 2 procuradoras aqui no DF. A que mais faz palestra, hoje, inclusive, parece que ela estaria em Manaus. Amanhã ela estaria em Brasília, só que ela disse que queria cuidar do trabalho dela, né? Que ela tem os processos dela para andamento. A outra seria, salvo engano, o nome dela é Ludmila, que seria outra procuradora. Ela se disse impedida de fazer esse seminário para nós, porque ela está acompanhando exatamente 3 processos de assédio contra a Embrapa. Depois nós vamos falar sobre... Tá, gente, não se preocupe não, que a gente tem uma pessoa também altamente qualificada para substituir o MPT. Nós vamos falar também das ações de combate às resoluções da CGPAR, que é um grupo que foi criado pelos os colegas Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa, e do qual o Simpaf está inserido nele também. E depois a apresentação da questão da auditoria, que nós solicitamos, nós contratamos um perito para analisar as auditorias que ocorreram dentro da Embrapa. Auditoria independente e auditoria da própria Embrapa. E nós vamos trazer aqui, talvez, resultados preliminares ainda, porque ele está dentro do prazo para apresentar o relatório ainda. Bem, é isso. Então, eu espero que nós possamos aproveitar bastante esse ambiente, esse momento, esses 2 dias, porque nós poderíamos fazer um seminário de um dia só, né, manhã e tarde. Mas o deslocamento de vocês é complicado, então a gente precisa aproveitar esses momentos para a gente tratar de todos os assuntos que têm interferência na saúde do trabalhador. E deixando claro que não é só da Embrapa, tá? Nós vamos ter aqui também a Fundação São Francisco, é da Codevasf, junto com o Ricardo vai ter o engenheiro do trabalho também da Codevasf, para ajudar, para somar com a gente, tá bom? Então, Rosana, está pronto? Então, eu quero apresentar para você, chamar aqui a Rosana, que é a gestora de bem-estar. Se você quiser, não. Tá, eu estou dispensando agora o nosso presidente. Obrigado, presidente. Eu sei que você tem outros afazeres aí. Tá. Depois você apresenta a sua equipe. Ricardo, você vai ter um momento só de vocês, tá? Eu vou pedir para eles sentarem aqui comigo. Então, tá. Pode sim. Aí, se você quiser usar o microfone. Tá certo. Bom dia, gente. Meu nome é Rosana, estou como supervisora da área de bem-estar, lá da Gerência de Gestão de Pessoas. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, para a gente poder estar aqui nessa parceria, estar podendo conversar um pouquinho sobre as questões de saúde do trabalhador. E nós vamos fazer 3 apresentações. Eu vou falar um pouquinho sobre os atestados médicos, é muito pouco, porque basicamente eles são normativos. Depois o Ricardo vai falar um pouquinho sobre a área de segurança do trabalho. E a doutora Carolina vai falar sobre as mudanças no PCMSO. Eu queria convidar, e a Cláudia, que é da equipe de saúde, ela veio com a gente para dar um apoio nessa questão dos atestados, que é a pessoa que está mais à frente disso. Eu queria convidar vocês para virem aqui para a mesa, sentar aqui. Ricardo, Cláudia, Carolina.
Eu nem enxergo ali, né? É ruim. Apresenta as meninas separadas. Vou apresentar as meninas, não. É claro que eu não entendi nada, né? Aqui passa, aqui volta e no meio. E aqui atrás, no meio não, aqui atrás tá. Falei errado. O que tem aqui atrás? É o laser, a luzinha vermelha. Ah, tá. Então tá. Bom, gente, eu vou falar então rapidamente um pouquinho sobre os atestados médicos. Eu queria trazer para vocês um esclarecimento basicamente sobre a diferença entre atestado médico, declaração de comparecimento, licença acompanhamento, os tipos e usos. Bom, o atestado médico ou de profissionais de saúde, conforme consta da norma, é um documento emitido pelo médico, como profissional de saúde, responsável por atestar sobre o estado de saúde do paciente. Assim, o atestado é a garantia de que o médico praticou determinado ato profissional. Então, o atestado médico é aquele quando a gente adoece, a gente vai ao médico e ele dá um atestado para a gente, que incide em afastamento. O mínimo é 1 dia de afastamento, podendo chegar até 15 dias de afastamento ou mais, a depender do adoecimento do trabalhador. A gente tem a declaração ou atestado de comparecimento, que é fornecido quando o profissional de saúde julgar que o paciente não tem necessidade de afastar-se do trabalho, e serve para justificar ao seu empregador o período em que se ausentou do expediente para uma consulta. É fornecido também pela instituição em caso de realização de exames laboratoriais ou de imagem. O atestado a declaração de comparecimento, o atestado de comparecimento é aquele quando a gente vai ao médico fazer uma simples consulta, né? A gente tem um horário marcado, ele dá um atestado de comparecimento para a gente e ele serve para justificar a nossa ausência naquele período. O outro tipo que a gente tem na norma é a licença acompanhamento. A licença acompanhamento é o fornecimento de documento para que os responsáveis legais por um paciente afastem-se de seus trabalhos para dar assistência necessária ao acompanhamento de cônjuge, ascendente ou descendente de primeiro grau, pai, mãe, filho ou filha, ou dependente legal. Esse documento deverá ser acompanhado do formulário de solicitação de ausência remunerada preenchido e assinado via SEI. Então, hoje é uma exigência da empresa que, a gente acompanhar os parentes que são definidos em norma, a gente também preencha aquele formulário, como a gente preenche o PCE quando vai se ausentar, a gente preencha aquele formulário via SEI, anexe no laudo, que vai ser emitido pelo médico, motivando o motivo do afastamento, e coloque na folha de ponto. Bom, uma questão que as pessoas têm perguntado muito é sobre a inclusão do CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, nos atestados médicos. A inclusão do CID hoje já é uma exigência do E-Social. Tá? A gente tem uma tabela que é a 2210, que é a comunicação de acidente de trabalho. E aí a gente é obrigado a informar nessa tabela o Código de Classificação Internacional de Doenças, principalmente quando se refere à CAT. Trata de evento de notificação compulsória, conforme prevê o artigo 22 da Lei 8.213 da CLT. Bom, também a gente inclui o CID de acordo com as orientações do Conselho Federal de Medicina no despacho CFM 638 de 2016. Eu não estou enxergando muito bem daqui, mas acho que é esse número mesmo que está lá. A inclusão do CID nos atestados médicos. Por que a gente tem pedido? Além da obrigatoriedade legal, né, a gente entende que a gente tem que entender um pouco melhor como é que está a saúde do trabalhador. Né? A gente precisa que tenha o CID ou esteja motivado para que a gente possa traçar o perfil epidemiológico da nossa população e fazer ações de prevenção com mais efetividade. Porque, se a gente não sabe qual é a causa do adoecimento, a gente não tem como fazer ações preventivas. Então, a gente pede que os atestados venham com o CID ou motivados, né, para que a gente lance no nosso sistema e a gente tenha um perfil epidemiológico. A causa principal é essa, além das questões de obrigatoriedade legal. Tá? Uma dúvida recorrente também é a tramitação de atestados ou declarações pelo SEI. Né? As pessoas falam assim, por que eu não posso colocar o atestado no SEI? É tão mais prático, né? Algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contra. O que a gente está orientando no momento é que esse atestado não seja colocado no SEI.
Esse atestado é um documento de informação sigilosa, só cabe ao empregado e ao médico. Tá? O sistema, na forma que ele está hoje, ele é formatado por caixinhas, então, assim, ele não é formatado por pessoa. Quando a gente coloca um atestado na caixinha, todas as pessoas que trabalham dentro daquele setor têm acesso ao atestado. Então, assim, não tem como fazer isso de modo individual. A única forma de fazer isso é colocar com sigilo, com credencial de acesso. Tá? Mas, de todo modo, hoje, a legislação entende que a gente tem que imprimir a folha de ponto, a gente tem que anexar o atestado. Seria só apenas o trabalho de colocar no SEI, né, para a pessoa que for receber no SEI, imprimir e anexar, devolver para o empregado para anexar na folha de ponto. Então, a gente vê que hoje esse procedimento ele não é muito efetivo, ele não é muito pragmático. Tá? Eu vou pedir para o Ricardo vir fazer a apresentação dele, a gente vai abrir para perguntas ao final, depois que todo mundo fizer as apresentações, tá, gente? Então, tá. Obrigada, Ricardo. Tanto faz. A Carol vai vir falar primeiro, tá, gente? A doutora Carolina é a coordenadora nacional do PCMSO na Embrapa. Ela é vinculada à Casa Embrapa, mas trabalha diretamente ali com a gente. Tá. Bom dia. Eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje participando. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho de algumas mudanças que a gente teve no nosso PCMSO esse ano. Ixi, eu não consigo ver nada. Posso? Ah, tá. É que são algumas coisas mais técnicas e aí eu preciso dar uma olhada para ir acompanhando. Eu estou percebendo. Isso realmente eu não sei te dizer. Isso. Agora sim. Pode passar o próximo slide, por favor. Aqui. Achei. Bom. Um pouquinho rapidinho o que é o PCMSO. O PCMSO é o Programa de Controle de Saúde Médico-Ocupacional. Ele é regulamentado pela NR7, foi criado pelo Ministério do Trabalho. E tem como objetivo a promoção e a preservação da saúde dos trabalhadores, acompanhar mesmo essa questão de a quantas anda a saúde dos nossos trabalhadores. O principal componente do PCMSO é a realização obrigatória de alguns exames, o admissional, o periódico, o exame de retorno ao trabalho, de mudança de função e do demissional. Esses são obrigatórios. Todos os empregados, independente do cargo, função, são submetidos a todos esses exames em diferentes épocas, de acordo com a necessidade. Esses exames eles compreendem uma avaliação clínica feita por um médico, uma anamnese ocupacional, que seria uma investigação de acordo com a ocupação específica do empregado, e o exame físico e mental. Os exames complementares vão ser realizados de acordo com a própria NR7, que ela já dá algumas diretrizes, quem tem essa função, esse risco, tem que ser submetido a esse tipo de exame. E os diferentes anexos que tem dentro da própria NR7. Agora, falando um pouquinho do nosso PCMSO, da Embrapa, algumas alterações foram feitas nesse ano. Já estamos também em análise para possíveis alterações do ano que vem. Todo ano a gente se adapta, e ainda mais com essa alteração do E-Social, a gente teve que modificar algumas coisas para poder se encaixar melhor com ele. Bom, primeiro, nosso PCMSO ele tinha um programa só de exames. E aí a nossa proposta foi dividir esses exames. Os obrigatórios, que eram exigidos por lei, de acordo com o risco do empregado,
E os outros, que eram relacionados à qualidade de vida, que são fatores independentes da função do empregado, que são geralmente negociados via acordo coletivo, não está previsto na norma, em lei. Tá? Antigamente era tudo junto, aí agora a gente separou. Para o empregado não teve mudança, para a gente no sistema a gente conseguiu se organizar um pouquinho mais. Continua sendo realizado da mesma forma, só que, se o empregado não realizar a parte exigida por lei, ele pode ser penalizado, porque é uma exigência legal, ele tem que se submeter a isso. A outra parte, não. Se ele não quiser fazer, é a opção do empregado, não quero realizar esses exames, é questão de opção mesmo dele. Tá? A questão dos registros de atestados, a Rosana já falou um pouquinho. O porquê que a gente está pedindo o CID, porque, para eu cuidar de vocês, eu preciso saber do que vocês adoecem. Então, por isso que está sendo exigido. Mas também não teve grandes alterações, seriam mais questões administrativas mesmo. A redução da faixa etária. Alguns exames só eram solicitados acima dos 45 anos. E a gente juntou tudo para 45 anos, a mamografia, acho que foi a mamografia, ela baixou, era a partir de 51 anos, passou a ser a partir de 45 anos, para a gente acompanhar por mais período essas nossas servidoras mais antigas. Tem só um erro na página, mas isso é só uma correção mesmo. Deixa eu... isso foi questionado, inclusive, por um dos nossos médicos, que o pessoal que faz trabalho em altura não tinha a questão da avaliação psicossocial e uma avaliação clínica mental, que é exigido por lei, está no sistema, lá na NR7. E aí a gente colocou, é um questionário simples também, que é respondido pelo próprio empregado, como todos os outros questionários já está no sistema, e a gente vai acompanhando, e agora ele consta no ASO, também mais uma ferramenta para a gente acompanhar e proteger nossos empregados, né? Exames periódicos para os empregados afastados. A gente tinha casos de servidores, empregados, pesquisadores, que iam para capacitação no exterior, eram cedidos para as outras empresas, e eles ficavam soltos. Eles simplesmente iam e não tinham esse acompanhamento, quando vai fazer, se vai fazer. E aí a gente começou a colocar que eles têm que ir antes de se afastar, para a gente saber como eles estão saudáveis, eles estão bem, eles podem ir viajar, e quando voltarem, para a gente saber se teve alguma alteração na saúde deles nesse período que eles ficaram afastados sem acompanhamento. Para empregados cedidos, para empregados cedidos é até um pouco mais simples. A gente tem que ver o contrato desse empregado com o outro local, o outro órgão, outra empresa que ele é cedido. Algumas empresas exigem que eles sejam submetidos a exame lá, com eles, porque eles estão lá com eles. E aí, nesse caso, basta o empregado fazer onde ele estiver e mandar uma cópia para a gente. Caso contrário, é só se dirigir a qualquer unidade da Embrapa, nos avisar: olha, eu sou empregado cedido em tal órgão e eu vim fazer meu periódico. E a gente faz os exames periódicos sem problema e, inclusive, notifica a outra empresa que ele está quite com as exigências legais. O kit de primeiros socorros foi questionado por algumas unidades que não tinham kits de primeiros socorros, que não tinham acompanhamento de alguns acidentes. E aí a gente colocou uma simples lista de coisas básicas que podemos ter nas unidades. Sabemos que nas unidades temos profissionais, o pessoal da CIPA, que tem um certo treinamento, temos enfermeiras, temos os médicos que podem usar isso. Mas a orientação continua a mesma. Em caso de acidente,
Não tente fazer medidas heróicas. Chama bombeiro, chama SAMU e encaminha esse acidentado para o tratamento o mais rápido possível. Tá? Fomos questionados de medicamentos, mas medicação não é autorizada, porque, como a gente não tem um médico 24 horas lá, responsável por administrar a dosagem certa, por prescrever o remédio certo, desculpa. Perdão, desculpa. Como a gente não tem alguém lá 24 horas para acompanhar, inclusive, possíveis efeitos, reações adversas que venham a ter essa medicação, por isso que não é recomendado ter. E acho que é só. Foram poucas mudanças. Já estamos analisando outras mudanças que serão feitas para o PCMSO de 2019. E eu acho que até o comecinho do ano já teremos o PCMSO de 2019 pronto. Obrigada. Pessoal, encerrada essa apresentação, nós vamos abrir para perguntas e respostas, porque eu quero fazer uma coisa diferente depois. Você também prefere? Mas não são assuntos distintos. Tá, então eu convido o Ricardo para fazer a apresentação dele, e aí a gente faz um bloco só. Chefe que manda. Bom dia. Acho que já estou vendo alguns rostos aqui conhecidos, algumas unidades da Embrapa. Acho que a grande maioria já deve ter me visto nas respectivas unidades, fazendo algum tipo de avaliações específica para a área de segurança do trabalho. Bem, queria agradecer aqui o sindicato, em nome do Nilson, pelo convite de ter convidado a área de segurança do trabalho para debater esse tema de extrema importância para qualquer empresa, que é discutir a segurança e a saúde do trabalhador. E ninguém melhor para discutir, junto com o sindicato e os respectivos empregados que realmente estão expostos a determinados riscos ocupacionais. De antemão, vou só apresentar alguns pontos que nós estamos implementando dentro da instituição, desde o início do ano, que é a atuação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho dentro da Embrapa. Tem algum linkzinho aqui? Pode? Dentro da apresentação, nós vamos esclarecer a questão dos objetivos, os pilares de atuação na área de segurança, no caso do SESMIT em rede, que basicamente vai vincular a questão dos engenheiros de segurança do trabalho na Embrapa, o dimensionamento do SESMIT, como é que ficou, depois desse escopo todo, como é que ficou a questão do SESMIT dentro da Embrapa, o plano de segurança, acho que está aqui, o plano de segurança do trabalho, que visa estabelecer inúmeras ações de implementação junto às unidades, procedimentos de segurança do trabalho, ou seja, a padronização dos procedimentos junto às unidades, as ações dos engenheiros, e, por último, eu pincelei esse item aqui, que, no caso, é o PPP, em virtude do grande demanda que as unidades estão tendo junto à nossa área, em termos de esclarecimentos referente aos resíduos ambientais. Dentro do objetivo desse SESMIT em rede atual, é apresentar a atuação do SESMIT corporativo, sob a perspectiva de trabalho em rede, ou seja, deixa eu ver aqui, informar o dimensionamento dos engenheiros, onde é que os engenheiros estão lotados atualmente e suas atribuições, apresentar as ações corporativas vinculado ao plano de segurança do trabalho. Todo esse escopo tem como pilares o gerenciamento de processo, né? Nós vamos gerenciar um pouco mais de perto os processos de segurança do trabalho, estruturação de governança, ou seja, elencar onde é que estão as atribuições dos engenheiros, da gerência de gestão de pessoas,
da área de bem-estar, da área de saúde ocupacional, ou seja, estruturar o que é cada coisa em termos de ações, ou seja, de responsabilidades. Melhor locação na competência da equipe, que antigamente o pessoal ficava vinculado exclusivamente à unidade, e aquela unidade que não tem área de segurança formada, ficava aquele vazio, ficava um pouco mais deslocada perante aquelas unidades que têm área de segurança já efetiva. Coordenação de esforços das equipes, ou seja, juntamos as forças que nós temos em termos de engenheiro de segurança do trabalho para atender principalmente as unidades que não têm área de segurança formada, ou seja, aquelas unidades que não têm nenhum técnico de segurança, nenhum engenheiro de segurança contratado pela Embrapa. Esse vai ser nosso grande objetivo em cima dessa reestruturação do SESMIT em rede. O fortalecimento e desenvolvimento da equipe, ou seja, antigamente estava fragmentada, fortalecendo, juntando esse âmbito corporativo, vamos dar um plus a mais para atender às demandas de segurança do trabalho, que necessariamente não são poucas hoje em dia. E, por final, revisar as melhorias do processo, né? Nós vamos ter vários procedimentos, né? Já temos vários procedimentos sendo implementados nas unidades, e essa melhoria é contínua. A cada ano que passa, nós vamos estabelecer melhorias, escutando os empregados da instituição de como podemos melhorar aquele processo. Hoje, não sei se é de conhecimento de todos, hoje nós estamos em torno de 23 unidades da Embrapa, que tem SESMIT ativo. Eu só queria saber, das unidades da Embrapa aqui, quem não tem SESMIT ativo, ou seja, no mínimo, técnico de segurança do trabalho? Só vou citar aqui, por exemplo, nossa colega aqui. Qual a unidade, por favor? Palmas. Vocês têm alguma dificuldade com relação à segurança do trabalho quando não tem um SESMIT ativo, ou seja, no mínimo, técnico de segurança? Você é de que setor? Sim, laboratório. Eu tive recentemente em Palmas, acho que foi em junho, estive em Palmas, conheci lá. Mas que tipo de dificuldade vocês têm? Quando não tem área de segurança formada, vocês vão no SGP, não vão? Como é que? Porque é bom conhecer esses depoimentos justamente para ter uma melhoria de processo. Porque, no caso, a região de Tocantins, região norte, vai estar dimensionado com um tipo de engenheiro que vai ficar vinculado exclusivamente àquela região. Essa é a ideia que nós estamos trabalhando agora no momento. A dificuldade que você tem é basicamente em quê? Em treinamento, inspeções, dúvidas, de forma geral. Nosso colega. Senagen. Senagen realmente é uma situação muito difícil, em termos de número de empregados e número de laboratórios. Tem técnico, tem engenheiro, você sabe que tem. Por isso que nós estamos adotando uma nova metodologia de atuação dos engenheiros de segurança do trabalho, para atender principalmente aquelas unidades onde não tem, no mínimo, um técnico de segurança do trabalho, para facilitar as implementações, para facilitar as ações de segurança do trabalho, né, que os procedimentos, como, por exemplo, PPRA, inspeções ambientais, treinamentos em loco, isso é importante ter, é importante esclarecer os empregados dos riscos que eles estão expostos. Isso é fundamental, é a premissa básica da área. Daqui, nós estamos com 23 unidades, e com esse novo escopo, nós vamos abordar todas as unidades da Embrapa que não têm área de segurança formada. De que forma? Só um minutinho, só passar aqui, por favor. De que forma? Com as distribuições dos engenheiros de segurança do trabalho, onde, no momento, nós estamos com 4 engenheiros de segurança do trabalho. Eu vou citar aqui. Estamos com eu, engenheiro Ricardo, que hoje estou vinculado mais à região norte e região nordeste. Nós temos o engenheiro Ronaldo, que está exclusivamente para o DF, né? Isso é uma grande carência, como o nobre colega falou, no caso dos recursos genéticos, hortaliças, a própria agroenergia. Nós temos o engenheiro Osmar, que hoje está na Embrapa Floresta, mas está na sua responsabilidade região sul e região sudeste, e a engenheira Sandra, que hoje está com a região centro-oeste. Então, essa é a nossa divisão atual dos engenheiros, onde vai passar a atuar principalmente naquelas unidades onde não tem área de segurança formada.
O que não quer dizer que nós vamos excluir as atividades juntos àquelas unidades que têm área de segurança, de forma alguma. Mas as orientações mais próximas, como visitas, contato mais próximo dos empregados, vai ser com aquelas que não têm, nesse primeiro momento. E depois, paralelo a isso, nós estamos orientando também os técnicos de segurança dessas unidades. Então, isso é fundamental para preencher as lacunas que antigamente estavam soltas, né, estavam vazias, e hoje nós estamos mais próximos dessas unidades. Por exemplo, as ações de segurança do trabalho. Qual vai ser as ações dentro do escopo dessa nova diretriz? Principalmente, realizar inspeções de segurança do trabalho, elaborar e apoiar a questão dos PPRAs, isso é fundamental. O PPRA, acho que não sei se todos conhecem, mas é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde todas as unidades são obrigadas a constituir, elaborar e implantar. E, na premissa da área de segurança, esse é o documento base, onde vai elaborar outros documentos em função desse documento aqui, camarada. Se essa unidade, se essa empresa, unidade, seja qual for, não tem esse documento, consequentemente, ele vai ter dificuldade para elaborar um laudo de insalubridade, vai ter dificuldade para elaborar um PCMSO, vai ter dificuldade para verificar qual o risco que aquele empregado ou aquele grupo de empregados está exposto. Então, esse é o documento base de todos que nós temos. Por isso, estamos batendo muito na tecla das atualizações, e já começou esse ano. No caso, como a nobre colega falou, é anual. Mas isso não quer dizer que eu tenho que elaborar todos os anos, exatamente, renovar, todos os anos, passar naquele mesmo local, verificar, não. Eu posso, o PPRA é um documento aberto, flexível, que pode ser alterado a qualquer momento, desde que tenha sido verificado a alteração no ambiente de trabalho. Isso é fundamental, entendeu? E dificilmente, pelo que eu conheço da Embrapa, dificilmente você vai ter algumas alterações, a não ser que tenha mudança de projeto em cima de um determinado laboratório ou uma nova cultura no campo experimental, né? E em cima desse PPRA, deixa só aqui, em cima desse PPRA, como eu falei, tem outros documentos que vão seguir esses dados desse documento técnico, como, por exemplo, o laudo de insalubridade e periculosidade. Tem que andar junto. Você não pode ter um PPRA com risco químico e um laudo com ausência de risco químico, neste caso. Você tem que caminhar. Se um documento está tendo um determinado risco, o outro vai seguir sua sequência, com conclusões diferentes. Ou seja, o PPA tem uma conclusão efetiva em cima da prevenção dos riscos ambientais e o laudo é uma conclusão técnica, é uma conclusão sucinta, objetiva e superficial, no sentido de caracterizar ou não um ambiente insalubre e ou periculoso. Onde muita gente se confunde. Ricardo, no meu ambiente, na minha unidade tem LTCAT. Isso é a mesma coisa que o laudo de insalubridade e periculosidade? Na prática, o pessoal tende a confundir que sim. O pessoal já, vamos pegar o LTCAT e vamos concluir tudo. Insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial. Coisa que a legislação não aborda. Laudo de insalubridade e periculosidade é uma coisa, NR15 e NR16, ponto. Laudo técnico das condições ambientais de trabalho, é o LTCAT, né? É outra coisa, é uma legislação previdenciária. É para caracterizar se aquele grupo de empregados tem direito ou não, está exposto a algum tipo de agente especial. Ou seja, na Embrapa, já vou de cara, no caso da legislação, nós temos 15, 20 e 25 anos, que pode se aposentar mais cedo. Na Embrapa, desses 15, 20 e 25, a Embrapa se enquadra apenas em 25 anos. Né? Não quer dizer que não temos exposição a 15 nem a 25, 15 nem a 20? Não. Só os agentes discriminados para 25 anos. Como, por exemplo, dê um exemplo aí, Ricardo. Qual é? Alguém conhece algum exemplo que é considerado especial? Mais alguns podem informar aqui. Na Embrapa temos alguns que são considerados. Os animais, outro, que pode ser discutido. Eletricidade, chegou no ponto bacana. Eletricidade,
Não temos, na legislação atual, no decreto 34899, nós não temos essa consideração de especial. Se não me falha a memória, até 95, que era por atividade. Hoje é por agente de risco. Porém, tem decisões jurisprudenciais, o próprio STF, já estão indicando para aposentadoria especial para quem trabalha na parte elétrica. O INSS não vai lhe fornecer de cara, eu não conheço. Hoje se você me perguntar, Ricardo, tem algum conhecimento em que deu entrada e teve essa aposentadoria especial reconhecida? Eu não conheço. Via judicial. E via judicial, a maioria, praticamente a maioria, estão ganhando. Porque o STF está entendendo que é uma atividade de risco e que tem o direito à aposentadoria especial, nesse caso específico. Nas outras atividades, vou dar um exemplo aqui, engenheiro civil, que até 95, 96, tinha esse direito, hoje em dia, nem por STF, não tem decisão nenhuma que dê esse respaldo. Né? Pronto, radioativos tem também. Radioativos, não, bromidetido não. Não tem. Calor só se for fonte artificial. Tá bom? Então, é só para ter conhecimento aqui. No final, a gente vai debater, tá bom? Em termos de perguntas. Então... Por decisão judicial. Por decisão judicial, sim. Por decisão judicial, sim. No decreto 348, depois foi reformulado, não. Mas por decisão judicial, sim. Não, é que eu estou falando, a gente segue a legislação. Nós temos que entender bem o que é a decisão judicial. Então, tranquilo. Não, tranquilo. Não é Embrapa, não. No final, a gente vai discutir mais isso aí. Mas eu vou explicar bem tranquilamente isso aí. Tá joia? E, por último, apoiar e atender o plano de segurança do trabalho. Mas o que vem a ser o plano de segurança do trabalho? Esse plano que a Embrapa estabeleceu esse ano, nada mais é que são as principais ações, principais pontos discutidos na área de segurança do trabalho, decorrente das exigências legais. Nada mais é que as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que hoje nós estamos com 36 NRs, né, se não me falha a memória, 36 NRs. 36. O objetivo do plano, apresentar as principais ações de segurança do trabalho a serem cumpridas pelas unidades, padronizar, principalmente, os documentos técnicos, PPRA, laudo de insalubridade, LTCAT, entre outros, resguardar, principalmente, a segurança e a saúde dos empregados, esse é o grande objetivo do plano de segurança, e definir os principais treinamentos obrigatórios na área de segurança do trabalho. Esse é um ponto crucial, em virtude da grande demanda das unidades, né? Demanda da área de segurança e verifica quais são os cursos que elas têm que executar, quais são os cursos que elas têm que implementar nas unidades. E, diante disso, nós pegamos a questão da NR, fizemos todo um levantamento de risco, em cima dos PPRAs, que estão implementados, em cima de laudos, e definimos alguns treinamentos obrigatórios por lei, né? Estabelecemos dentro do plano de segurança do trabalho e reencaminhamos para as unidades. Neste caso aqui, estão os principais pontos, que hoje estão com 24 pontos no plano de segurança do trabalho, onde, no primeiro ponto, é a questão do PPRA, como eu falei para vocês, é o documento base de toda padronização na área de segurança do trabalho. Se, porventura, vocês tiverem curiosidade em verificar os principais riscos agentes numa determinada empresa, só solicitar a questão do PPA, que vem de forma objetiva, clara, todos os riscos presentes, em virtude dos setores das atividades que o grupo de empregados executam. Nesse segundo ponto, como eu falei, a questão de ter um plano e ter os procedimentos para ajudar os pessoal lá para ajudar o pessoal na ponta dos procedimentos. Mas que tipo de procedimentos são esses? Como elaborar um PPRA, como elaborar ou preencher um PPP, como avaliar uma avaliação de ruído, que em alguns momentos vão ter que contratar a empresa para avaliar pontualmente a questão do ruído, pontualmente algumas quantificações de agentes químicos,
nós padronizamos esse ponto para seguir a legislação, seguir os normativos técnicos. Mas que tipo de normativo técnico a área de segurança seguiu? Não sei se vocês conhecem, tem uma fundação, Fundacentro, né, que é um instituto de pesquisa na área de segurança e saúde do trabalhador, que definiu várias normas de higiene ocupacionais, calor, ruído, avaliação de agentes químicos, né, quantitativos, vibração, entre outros, que estabeleceu a metodologia que as empresas têm que seguir para fins de avaliações quantitativas daquele agente. A gente se embasou nessas normativas e criou um procedimento com a cara da Embrapa, ou seja, com os interesses da Embrapa, frente a esses procedimentos técnicos. E disponibilizamos para as unidades e para os técnicos para seguir, né? Nesses casos, quem tiver interesse, está disponível na intranet esse documento, né? Desde maio, nós disponibilizamos para todas as unidades, fizemos reportagens, matérias em todos.com, e deixamos disponível, a de quem é de interesse ou tiver alguma curiosidade, o link está aqui embaixo. Nós vamos disponibilizar, viu, Nilson, a apresentação para vocês terem acesso a esse tipo de documento. Tem todo o procedimento, plano de segurança do trabalho, o resumo executivo das ações, estão todos aqui nesse link. Quem tiver interesse, é só baixar. Alguns pontos, né, principais, que é a questão do PPA, que já me adiantei, né, no início da apresentação, como principal documento a ser elaborado na área de higiene ocupacional, e tem que ser revisto de forma anualmente, ou seja, tem que ter uma análise global do documento, onde nós vamos verificar o cronograma de ação, como é que está sendo atuado, como é que foi executado, se não foi executado, por que não foi executado, para deixar tudo registrado e formalizado. Isso tudo é importante colocar junto com a CIPA, né? Sempre orientamos o pessoal a, quando for revisar esse documento, chamar a CIPA para perto, chamar o sindicato, convocar, para a gente fazer um documento único, onde tem a participação do empregado e tem a participação da equipe técnica, né? Junto aos empregados. Vamos ouvir quais são os riscos, o sindicato, as principais demandas, e a área técnica vai desenvolver o documento conforme a legislação exige. A questão do PPP, onde esse documento é de responsabilidade, fica nas unidades no SGP, né? Quem tiver interesse, solicita, mas temos um prazo aí para entregar em torno de 30 dias, né, o documento, por isso é importante, quem for solicitar, quem for dar entrada no INSS, o INSS normalmente vai exigir o PPP, conversa com o pessoal do GP antes para, quando você agendar com o INSS, está com o documento na mão, né? Está com o documento na mão, para você não entregar esse documento e ter a viagem perdida. Então, tem um prazozinho a ser atendido, né? Tem que estar atualizado, né, de forma... esse documento pode ser disponibilizado para o empregado de forma anual também, para efeito de verificação, orientação, conhecimento, né, e correções, se for o caso, né. Se o empregado verificar que tem alguns pontos a serem corrigidos, por favor, informe o SGP, que o SGP tomará as providências cabíveis, né. Se, porventura, for alguma coisa técnica de registros ambientais, consequentemente, o SGP vai entrar com a nossa equipe técnica para que seja esclarecido alguns pontos. Treinamento em geral, que já foi dito, são treinamentos, aqueles obrigatórios por lei, principalmente, que nesse meio momento nós estamos cumprindo essa questão de treinamento, né? Já vem cumprindo, mas vamos deixar só claro para as unidades onde não tem área de segurança, aquele, vamos dizer assim, de forma muito mastigada. O treinamento de aplicação defensiva, por exemplo, qual é a legislação que aborda, qual é a periodicidade, qual é o grupo de empregados, quais são os itens da legislação que tem que ser atendido, ou seja, a USGP, no caso a unidade, não precisa mais buscar essas informações. No próprio plano já vai estabelecer esses itens básicos para que seja controlado a periodicidade do treinamento. Aqui, só para efeito de esclarecimento, são os principais riscos, né? Já passamos pelo PPRA, já falamos sobre o laudo, falamos sobre o PPP. Mas, realmente, quais são os riscos que a Embrapa tem? De forma geral. Não vou nem falar pontual, mas de forma geral. Basicamente, nós temos todos os riscos que a legislação aborda.
nós temos os riscos químicos, nós temos os ergonômicos, né, muito importante para serem avaliados e corrigidos. Nós temos o ruído, né, que se denomina na classe do risco físico. Nós temos o risco de acidente, principalmente com relação a, no campos experimentais, que trabalha muito exposto a animais peçonhentos. Temos as questões biológicas. Deixa eu ver. Pronto. Nesse ponto aqui, nós temos alguns exemplos aqui principais. Nós temos calor, nós temos radiação ionizante, nós temos radiação não ionizante, temos vários tipos de riscos. Basicamente, a legislação toda, praticamente toda. Mas aqui eu quis abordar, principalmente, quais são os agentes que mais aparecem nas unidades. E o que mais aparece nas unidades, fatalmente, vai ser o risco químico, né, em virtude dos seus laboratórios e algumas atividades de campo. Segundo ponto, ergonômico, né, com relação aos mobiliários e, principalmente, com relação aos tratoristas. Nós temos um risco a ser avaliado. E o terceiro ponto, ruído. Ruído é um dos principais pontos, mas principalmente na área de campo experimental, ou seja, tratoristas, máquinas agrícolas, entre outras atividades que têm esse tipo de fonte geradora. Aqui está só uma caracterização da implementação dos procedimentos de riscos, onde cada área, nesse ponto aqui, é o supervisor que tem como responsabilidade adotar esses procedimentos. É o supervisor, em conjunto com o SGP e em conjunto com a área técnica. Mas que tipo de procedimentos são esses? Permissão de trabalho, análise preliminar de risco. Esses são os principais pontos que nós colocamos dentro dos nossos procedimentos, além das ordens de serviços. Ordem de serviço nada mais é que as atividades que aquele empregado faz num ambiente laboral, no ambiente de trabalho, com os riscos que eles venham a estar expostos e os treinamentos que eles têm que realizar, né? Aí passa pelo supervisor da área, passa pelo SGP, passa pela chefia, seja administrativa ou geral, e entrega para o empregado. Isso tudo tem que ser realizado e está sendo realizado nas unidades. Eu já recebi várias demandas sobre esses pontos para que a gente avaliasse sobre o escopo técnico, ou seja, sobre os riscos, né? Que tipo de risco a ser colocado e inserido. Aí eu volto àquela tecla, no PPRA. Se o PPRA não estiver bem feito, os documentos seguintes não serão bem elaborados. E, por último, é a questão do PPP, que eu citei. A legislação que rege esse documento técnico é o decreto 3048, mas também temos uma instrução normativa, que é a 77/2015, do próprio INSS, onde ele detalha, ponto a ponto, como preencher o PPP, principalmente sobre os itens relacionados a registros ambientais, que seja físico, químico, biológico, ergonômico, acidente, tudo vai estar incluído nesse documento. Que, com a implementação do E-Social, não vai ser assim, teoricamente, vai estar tudo de forma eletrônica. O empregado vai ter acesso na íntegra a esses documentos, né? Responsável técnico pelos registros ambientais, né? Nesse caso, só quem pode assinar por esse registro é um engenheiro ou um médico do trabalho, engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Técnico de segurança não pode assinar esse tipo de documentação, ou seja, não, de riscos ambientais, porque quem assina a PVP é sempre o chefe geral da unidade, né? Ou quem tiver prerrogativas legais para tal. Nesse ponto, era o último item que eu queria mencionar. Queria agradecer a atenção, é um prazer estar aqui discutindo esse tema tão importante na área de segurança do trabalho. E qualquer dúvida que eu não conseguir responder aqui, pode me encaminhar por e-mail. Esse é o e-mail corporativo, onde toda a equipe técnica tem acesso, mas quiser também colocar alguns pontos, quiser entrar em contato direto, depois eu posso passar meu contato. E agradeço aqui novamente a todos. Muito obrigado.